Programa de Ensino e Educação. Muito bem, uma ótima noite a todos que nos ouvem pela Rádio A Hora 102.9, também quem nos acompanha pelo nosso portal grupoahora.net.br. Este é o programa Pense, o programa do ensino e da educação. Também imagens aqui pelos nossos canais, pelas nossas redes sociais do Grupo A Hora. Um grande abraço a todos que estão no carinho da sintonia aqui do programa Pense. Hoje, 19 de julho, agora são 19 horas e 5 minutos, 7 horas e 5 minutos, 7 da noite, e o programa Pense chega num oferecimento do CRON, o Centro de Oncologia Viva Plenamente, e do Instituto Dale Carnegie. O apoio é da Univates, a Universidade do Vale do Taquari, e também da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado. A apresentação do Pense é comigo, Felipe Faleiro. Na técnica nós temos o Gabriel Silveira. E vamos lá. Hoje até às 20 horas o nosso bate-papo vai ser sobre o projeto Trilhas da Inovação. Desenvolvido desde o ano passado aqui no município de Lajeado, em parceria com o Senai, que visa justamente apresentar aos alunos do ensino fundamental, né, uma iniciação dos conhecimentos necessários para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Apresentar o que se trabalha em termos de robótica, tecnologia da informação, eletroeletrônica, indústria 4.0. Então, um projeto inovador que, inclusive, tem sido multiplicado em outras regiões aqui do Rio Grande do Sul, justamente por aproximar, logo antes mesmo de terminar o ensino fundamental, o aluno conhecer um pouco dessas áreas e poder ter uma escolha mais assertiva daqui a pouco para o seu futuro profissional, poder escolher, poder ter mais conhecimento, mais um momento, inclusive, de daqui a pouco o que cursar, ir para um curso técnico, fazer uma faculdade. Então, um programa muito interessante e que agora amplia o número de alunos atendidos. No ano passado, se não me falha a memória, eram 69 estudantes, né? Isso, né? E agora, já nesse ano, passando aí de 130, 140 alunos, mais escolas sendo atendidas aqui, com uma perspectiva, inclusive, de continuidade deste programa. E para conversar conosco a respeito da iniciativa, para detalhar os seus objetivos e o método de atuação, estão aqui o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Bicker. Tudo bom, André? Boa noite. Satisfação. Boa noite, Felipe, Marcelo, o pessoal da técnica aqui e todos os ouvintes e aqueles que nos assistem também aí da Rádio Hora. Um prazer a gente estar aqui trocando uma ideia sobre um assunto que nos dá tanto prazer, né, que é o Trilhas da Inovação. Então, vamos fazer um bate-papo. Eu acompanhei desde o aí, início, legal, né, André? Eu estive na apresentação da ideia, na formatação do modelo, na aula e na formatura. E comigo aqui também, conosco, melhor dizendo, também, o coordenador técnico do Senai Vale do Taquari, o Marcelo Schedler. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Obrigado, Felipe. É um prazer novamente poder vir aqui e falar, como diz o André, um assunto tão bacana, né? Educação profissional, formação profissional, ou seja, caminhos, né? E eu sou um apaixonado pelo projeto Trilhas da Inovação. A gente, graças a Deus, tem conseguido, inclusive, ampliá-lo, multiplicá-lo também no estado. Ou seja, aquilo que é exemplo aqui de Lajeado, que também serve de exemplo para muitos outros. Então, é um prazer estar com o André, com todos vocês aqui e especialmente aí os nossos ouvintes e quem nos assiste aí. Então, vai ser um momento bacana a gente falar um pouquinho de algo que é tão bacana e que é o projeto como um todo, né? Não, e quando nós falamos justamente, né, de dotar o jovem da possibilidade da escolha, muitas vezes o nosso sistema de ensino ele inviabiliza essa escolha. Nós temos, pelo histórico, inclusive,
vamos lá, sai o segundo grau. No segundo grau que começa a se pensar o que fazer. Eu já falei essa história aqui outras vezes. Eu estive em diversas escolas para a produção de uma reportagem já há um tempo. E que era o caderno, justamente o caderno Pense, da época quando nós não tínhamos ainda a rádio. Começou em 2018, né? O caderno Pense era uma vez a cada 2 meses. E eu fui em diversas escolas da rede pública e da rede privada, de Lajeado, de Estrela, de Arroio do Meio, né? Principalmente desse entorno aqui, para perguntar para os estudantes o que você quer ser quando crescer. Né? O que você quer ser quando sair da escola. Quando sai. E a minha surpresa é que a grande maioria dos alunos tinha aquela ideia, não sei. Né? Principalmente nas escolas públicas. Né? Uma dúvida, quem sabe, vou trabalhar com meu pai, vou arranjar um trabalho para ajudar a família. Muitos diziam isso, vou tentar uma faculdade. Né? Poucos falavam em curso técnico, inclusive, isso de 2018, não faz muito tempo. Né? E quando a gente pensa em trazer o aluno, né, antecipar esse ingresso, surge o Trilhas da Inovação e é um dos propósitos, inclusive no próprio Promove tem debatido isso. Então, André, como é que foi essa formatação? Em que momento que essa parceria entre Senai e município de Lajeado se instituiu para realmente apresentar uma alternativa a jovens, né, antes mesmo de chegar no ensino médio? Felipe, só para fazer um breve histórico, né, essa situação de a necessidade, né, de mão de obra dentro da área de tecnologia da informação, ela é premente, não é uma situação exclusiva de Lajeado, Rio Grande do Sul, né, do Brasil, isso é no mundo inteiro. Né? Mas então já se falava, né, dentro do grupo do Promove uma necessidade de formação de mão de obra, né? Mas não havia assim um programa específico. E o município já tem uma parceria de longos anos com o Senai. E aí o Marcelo, a gente combinou que ele ia lá apresentar os cursos, né, que estavam dentro do portfólio do Senai para aquele semestre. E ele disse, daí tem o curso que é Trilhas do Conhecimento, né? Era um pouquinho diferente. E, nossa, isso aqui cai como uma luva, né? Dentro do objetivo que a gente tinha. Aí falei com o Marcelo no final da manhã, no início da tarde eu tinha uma reunião com a Mariela, né, diretor de inovação, vamos levar isso para o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso foi o quê? Início de 2020, 2021? 2021. 2021. E aí então nós levamos para o Conselho e lá no Conselho que a gente colocou em discussão se o município, né, tem um fundo de inovação, se o fundo ia bancar aquela ação. E discutimos a questão do conteúdo, então eram 6 módulos, né? E a gente acabou fazendo a sugestão para o Senai se eles poderiam tirar alguns módulos que a gente achou que não era tão vinculado à nossa necessidade e incluir mais um. E adaptar com a tecnologia da informação. Né? E aí, então, foi, né, uma junção perfeita. O Senai nos deu pronta resposta que eles teriam condições de fazer isso, né? Nós, então, vamos adiante. Eu estive na apresentação, Marcelo, lá no Senai, quando tu apresentou o modelo, né? Tu deve se lembrar, né? Não faz muito tempo. Sim. Né? Do modelo para essa apresentação. Como é que foi esse primeiro ano de experiência? O que vocês... vamos lá, se não me engano, eram 70 alunos inscritos, apenas uma desistência, né? Eu acho que isso é importante, né? O êxito, ele não é individual, né? Na verdade é coletivo. Isso que o André está falando, eu sempre digo, né? Bons projetos existem aos montes. Falta sempre conectar com as pessoas certas, né? Eu sempre digo, né? A gente tem que achar as pessoas certas que possam também sonhar junto com a gente. O projeto Trilhas, de modo geral, a gente chama ele de Trilhas da Aprendizagem, né? E os locais dão uma personalizada, normalmente deixam trilhas e associam com mais alguma coisa. Trilhas da inovação, trilhas do conhecimento, nós temos em outros lugares, a gente vai moldando ele de acordo com as necessidades. Então, tu precisa de gente para sonhar junto, né? Esse projeto, eu já vinha há muito tempo já pensando em desenvolver algo que pudesse vocacionar o jovem para o mundo do trabalho, das profissões, do conhecimento, para que não tivesse essa expressão que tu fizeste agora há pouco, eu não sei. O eu não sei do jovem está sempre carregado de
não me é dada a oportunidade, não me é dito o que posso, o que devo ou quais os caminhos. Então, portanto, a resposta mais simples e óbvia dele é eu não sei. Ainda mais com a infinidade hoje de áreas de atuação muito diferente há 2 décadas, 3 décadas atrás, né? Sem sombra de dúvida. Então, o que a gente faz com esse projeto, e aí que a gente vinha pensando nele, é criar algumas alternativas, né, de algumas trilhas que possam, né, ajudar ele a clarear esse universo de possibilidades, que é muito grande, mas se tu não tem alguma possibilidade, ele fica perdido no emaranhado de coisas e acaba não sabendo realmente para onde caminha. E as vocações, incrível, né? A gente pode se vocacionar em áreas que muitas vezes a gente nem imaginava que pudesse gostar daquilo. Porque tu não foi exposto àquilo, né? Então, a exposição, eu digo degustar uma profissão, né? Experimentar de fato, né? Ninguém quer formar ninguém nesse momento. A gente quer apenas que ele vivencie, que ele se depare com um universo de ações mais práticas, atividades mais práticas, num conhecimento profissional, que tem trilhos, que tem uma série de possibilidades. Então, no projeto esse, que engloba uma série de parceiros, envolvidos, a gente teve um êxito muito grande e, na verdade, a jornada desse aluno por dentro do projeto Trilhas da Inovação, na verdade, ele começa fazendo toda a sequência, ele passa por um curso, vai para o outro, passa por um curso, e a gente tem todo um desenvolvimento ao longo do ano que vai desenvolvendo a carreira profissional dele. Então, a gente tem uma série de ações de todo o nosso corpo da área docente, especificamente da área administrativa, que vão elevando ele ao nível do conhecimento profissional. Aí tem dicção e oratória, aí tem a parte de preparação de currículos, como é que ele se posiciona no mercado de trabalho, como é que ele se candidata para uma vaga. Então, a gente vai criando também uma condição para ele pensar, poxa, eu tenho uma profissão, mas eu também tenho que saber como transitar, muitas vezes, dentro de uma ideia de um universo de formação profissional. Então, ele já recebe essa preparação também ao longo desse curso, além dos próprios cursos. Então, o êxito, ele é um conjunto, vamos assim dizer, de acompanhamento, e a gente faz com muito carinho esta ação ao longo do ano, cuidando realmente para que ele aproveite ao máximo, e a gente tem belos exemplos de muitos alunos que esse ano, inclusive, estão com nós dentro da aprendizagem industrial, a primeira carteira assinada deles aí, com o primeiro, né, salário, e já com nós aí em várias áreas de cursos ali dentro do Senai. Então, era também nosso objetivo, pegar ele pela mão em algum momento e fazer uma trilha, ou seja, levar ele sempre para um passo seguinte dentro da jornada profissional, que é uma escadinha de fato, né? Tem um degrauzinho que ele vai construindo. Para saber que isso não é de uma hora para outra. A construção profissional, ela não ocorre como um passo de mágica. Quando a gente diz, né, Felipe, assim, o jovem, ele é muito ansioso e ele quer muitas coisas. É que, no fundo, tu tem que preparar ele para os tempos certos, né? Eu acho que essa preparação vem muito desta formação, né? Ele tem que saber que tem uma escada profissional, que ele tem momentos, né, de ascensões, e ele tem que ir se preparando para esse mundo profissional, não é assim, hoje tu é uma coisa, amanhã tu já é outra, e isso não acontece num passe de mágica. Ele tem que ter uma preparação, e essa formação profissional tu vai conseguindo inserir dentro desse universo de pensamento dele nesta fase. Ou tu vai esperar, como tu falaste, ali para o ensino médio, no final, quando na verdade ele já está quase que tendo que decidir o que vai fazer, e até então nada foi apresentado para ele. Então é muito ruim realmente para o jovem, e isso é uma grande dificuldade muitas vezes, que é o que impacta naquilo que o André falou, que é a falta de mão de obra qualificada. Por que falta? Por que a gente chega atrasado, eu acho, nessa ideia do mundo do trabalho para eles, né? Muito interessante. Isso, essa observação do Marcelo, esse destaque do qual ele traz, me chama a atenção também a necessidade de prepararmos o jovem para ele andar por si só e para ele pensar por si só. Porque muitas vezes a atividade, né, do ser estudante fica presa aos seus resultados, ao estudar para passar, como se aquilo fosse a obrigação urgente é aquela de passar, sem que isso tenha alguma interferência lá na frente, né? E quando consegue se aliar isso, é uma possibilidade realmente de despertar antes, de dar uma possibilidade, né, André? O fato de muitas vezes o jovem não ter tido experiência suficiente, né, em áreas diversas, faz com que ele vai indo para onde a maré leva ele, né? E aí, daqui a pouco, é uma coisa que o pai vê que o filho não tá escolhendo nada, não se vocacionou com nenhuma área. Daqui a pouco o pai vai dizer, olha, meu filho, então tu vai aqui por essa área, porque o pai também não quer nunca o mal do filho. Ele vai tentar dar uma dica para aquilo que ele enxergue que ali ele possa ter um futuro.
mas não necessariamente que o jovem tenha essa aptidão ou tenha essa vontade, né? Tanto que a gente vê aí, eu digo por experiência própria, né? Eu cursei 2 anos e meio da faculdade de farmácia, né? Porque a família tinha, mas chegou um momento que eu disse, não é isso que eu quero fazer, né? Eu fui fazer direito depois, mas com 17 anos tu faz a escolha e daqui a pouco tu vê. E o número de pessoas, né, de jovens que trocam é muito grande. É uma né? escolha, é o conhecimento, não conhecer os próprios talentos e os gostos, né? Daqui a pouco se vai, vou fazer determinado curso, vai lá, cursa 2, 3 semestres e, mas não era isso, vai para uma outra área, isso é bem comum. Acho que quanto mais experiências, né, tiver, e aqui a gente, né, sempre viu Trilhas como um grande abre-olhos, né, para essa gurizada, né? Especialmente que esse projeto ele é voltado para as escolas nesse momento ainda, né? Claro que um dia a gente gostaria aí que possa ser para as escolas particulares, para as escolas estaduais, mas hoje ele é vinculado às escolas do município, né? E esse é também uma das questões do Promove, de que forma que o Promove consegue ser um movimento que chegue na base, não é um movimento só de tecnologia vinculado lá às empresas de tecnologia. Não, de que forma que o Promove melhora aquilo que é o objetivo do Promove, melhorar a qualidade de vida do cidadão, trazendo mais informação, mais enfim, qualidade do seu conhecimento para ele poder escolher, né? Então essa é uma ação concreta, né, que a gente viu que dá resultados. E aí, que nem o Marcelo falou, daqui a pouco ele fez esses módulos. Ele vai gostar, ele tem chance, né? Depois a gente até fala do Trilhas Mais, né? Ele tem chance de continuar dentro do Senai. E aqui também vale uma referência ao modo que o Senai trata, né, os alunos, né? Ele cobra, ele dá disciplina. Não é um oba-oba, né? O gurizada vai chegar lá, hoje eu vou na aula, amanhã não vou, hoje eu faço isso, eu não obedeço o professor. Lá é cobrado muito, então a gente sabe, a gente participa, né, várias vezes, né, Marcelo? Vai lá espiar uma aula, ver como é que tá. E tu vê que os jovens são muito educados lá, estão num ambiente que é cobrado isso, né? Disciplina, comprometimento. Então tá aí, acho que o resultado, né, do número de jovens lá no ano passado, né, que foram 69, esse ano nós estávamos em 138, não sei se chegou a 140, mas que estão realmente entregando resultados para eles, né? Porque a gente falou com professores, a gente falou com os próprios jovens, com pais de alunos na formatura. E esses jovens que estavam tendo uma carga, teoricamente, a mais de aula, estavam fazendo esse curso, daqui a pouco pensa, mas o jovem então não vai ter tempo para estudar para o dia a dia do colégio. A imensa maioria, pelo menos com o que a gente falou, o rendimento no colégio normal melhorou. Exato. Porque é um jovem, que passa a ter mais comprometimento, ele enxerga um futuro, então eles, a experiência faz eu com preciso isso, né? estudar para que eu tenha oportunidade. Exato. Até porque ele vê lá no Trilhas o outro colega dele, o cara tá indo bem, mas se o outro aqui, o cara vai bem nas manuais, mas o cara sabe escrever português melhor que eu. O cara sabe fazer cálculo melhor que eu. Então, eu tenho que aprender também, né? Interessante. Então gera esse próprio ambiente de não uma competição no mau sentido, mas uma competição de eu tenho que me qualificar assim como os outros estão se qualificando também, né? Bom, nós temos que ir para um rápido intervalo. Este é o programa Pense, o programa do ensino e da educação. Nós estamos falando justamente sobre a iniciativa Trilhas da Inovação, que visa antecipar conhecimentos do mundo do trabalho para estudantes da rede municipal no ensino fundamental. Já retornamos. Com mais de 5 décadas no mercado, o Laboratório Hermann é referência em análises clínicas no Vale do Taquari, aliando a qualificação de sua equipe a uma política que prevê contínuos investimentos em tecnologia de ponta. Atualmente conta com 11 postos de coleta, sendo 4 deles em Lajeado e os demais em Colinas, Imigrante, Fazenda Vila Nova, Santa Clara, Marques de Souza, Travesseiro e Arroio do Meio. Informações nas redes sociais ou no site labhermann.com.br. Laboratório Hermann, sempre mais perto de você. Eleições 2022. Desperta Vale do Taquari. Debates, entrevistas e a cobertura completa aqui na rádio, nos jornais e portais.
Realização: Grupo A Hora e Fundação Univates. Patrocínio: Amobília, Papi Pavimentadora, RS Data, Mac Serviços, Smart Tecnologia e Lucasa Construtora. Eleições 2022. Desperta Vale do Taquari. Restaurante Planeta Terra, sinônimo de sabor e qualidade há mais de 2 décadas. Peça delivery pelo Ai Que Fome ou almoce no Shopping Lajeado, com estacionamento cortesia. Pense, programa de ensino e educação. Muito bem, estamos aqui com o segundo bloco do Pense, o programa do ensino e da educação, agora às 7h25. No estúdio conosco está o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Lajeado, André Bicker, e também o coordenador técnico do Senai Vale do Taquari, Marcelo Schedler. E o nosso assunto é justamente o Trilhas da Inovação, que chega no seu 2º ano de atuação, com esse propósito de antecipar alguns conhecimentos do mundo do trabalho para os estudantes já no ensino fundamental. Um projeto que começou no ano passado aqui e que já temos notícia de sendo desenvolvido em outras partes do estado, em outras regiões. Tamanho foi a repercussão dele. No primeiro bloco comentamos, né, um pouco a respeito dos efeitos, né, dos resultados do programa, de alunos que conseguiram ter um melhor desempenho, inclusive nas disciplinas formais, inclusive na sua vida né, na escola, na sala de aula. Comentávamos, né, no intervalo que essa é uma característica das atividades intelectuais, né? Quando desenvolver foco, desenvolver atenção, o aluno ele consegue ter um melhor nível de concentração, e é algo que a gente pode ver neste período, né, Marcelo? Como é que foi o resultado que vocês viram daqueles alunos que estavam nos módulos dentro do Senai e o resultado que vocês também acompanham lá dentro da sala de aula, nas suas notas, nas disciplinas, na sala de aula? Então, Felipe, eu trabalho há bastante tempo já no Senai e vivo com os alunos há muito tempo, fui muito tempo professor também, e para o Senai basta um aluno para poder existir a transformação, né? E a gente faz realmente uma transformação. Engana-se muitas vezes quem pensa que o Senai apenas ensina um ofício, uma profissão, né? O Senai tem um trabalho muito forte com a questão comportamental, atitudinal, respeito, profissão, linguagem. A gente tem uma preocupação muito grande com as atitudes dos alunos, porque a formação para o trabalho, ela pressupõe uma série de requisitos, a gente chama de soft skills, né? Competências socioemocionais para o mundo do trabalho. A gente foca muito nisso aí, porque a gente já identificou que ensinar um conhecimento, uma profissão, ela é relativamente simples. Se a pessoa tem as faculdades mentais, tu vai conseguir ensinar. Inclusive, a gente consegue, né, fazer trabalhos, inclusive, com turmas especiais também, de PCDs, que a gente também tem ações para esse público também. Mas o grande impacto e a grande mudança na virada de uma vida é a questão comportamental do aluno. Quando tu consegue fazer uma mudança comportamental, tu prepara ele para uma série de possibilidades de vida, de decisões, de tomada de decisões muito mais consciente. Então, quando a gente manda lá para dentro do mundo do trabalho um aluno que passa pelas nossas escolas, a gente tem uma preocupação também com o comportamento dele lá dentro. E quando eu falo em comportamento, eu falo em atitude segura. Segurança do trabalho é especialmente importante dentro do universo de uma profissão, então tem que trabalhar com segurança, saber usar os equipamentos, saber por que usa os equipamentos. Então isso não é uma coisa que de uma hora para outra. Então, se eu estou focado na profissão, eu esqueço essas outras coisas. O foco, eu sempre digo, né? Primeiro, para tu conseguir ensinar alguém, e a gente tem muito isso em mente, tu tem que ter o ambiente pedagógico para isso. Quando a gente fala do ambiente pedagógico, é o ambiente de respeito, inclusive, de entender a função de cada um, e o aluno entender que ele
ele tem uma função ali dentro especial nesse momento. Eu acho que esse conjunto de formação nos gera um perfil de aluno que não é só técnico, mas é comportamental. E o Senai tem isso na sua essência, na sua forma de lidar com o aluno. Por isso que a gente tem tido, né, ao longo dos anos, e muitas vezes as empresas eu quero um aluno, mas quero um aluno que seja do Senai, porque ele sabe que nós trabalhamos esses outros comportamentos que a gente já tem muito bem claro que para a empresa, qualquer segmento, ela conta com essas atitudes do aluno. Então, um aluno que não falta, um aluno que cumpre o horário, nós cobramos o horário do aluno, nós cobramos as atitudes, sabe? A gente pega um aluno e a gente identifica aqui que ele vem do ensino fundamental, ele vem de um jeito bem diferente, né, de comportamento do dia a dia. Ele corre na hora do intervalo, ele brinca, ele pula, e nós não, nós vamos lá e cobramos dele essa atitude, que ele tem que ter um comportamento, que a partir dali ele está já rumo ao universo profissional, que isso vai ser cobrado em mais ou menos escala e isso vai ser o impacto positivo ou negativo na vida dele. Então, não basta a profissão é um meio, mas é o comportamento que a gente tem uma preocupação muito grande e eu acho que isso é talvez o grande Entender segredo. o ambiente do qual ele está inserido, que o momento da brincadeira com os amigos é uma coisa, a brincadeira em casa, dos seus jogos é uma coisa, no momento em que tu assume uma responsabilidade como aluno, tem que se portar como tal. Tem que se portar, né? Até porque muitas vezes, né, se a gente vai pegar muitos alunos, de fato o primeiro emprego com ele é com nós, né? É ali que ele já está ganhando, é ali que ele já está tendo a possibilidade de ter uma carteira assinada. Então, nós sempre temos um link, uma ligação muito grande com a indústria, né? Com a nossa empresa, né? Porque o Senai é da indústria, então a gente sabe muito bem qual é os perfis profissionais que as indústrias precisam, até porque todos os nossos planos de curso eles são desenvolvidos com base, né, em comitê técnicos e onde é que tem a participação direta das empresas. Então, eles vão sempre dando o norte de como é as necessidades das formações profissionais e a gente alinha isso e cobra muito dos alunos também esse comportamento, porque senão a gente estaria sendo falho, né? A gente ensina bem, né? Aí vem aquela velha historinha, né? Comportamento é o que te demite muitas vezes, né? Tu pode até entrar pela questão técnica, mas muitas vezes falar isso, Marcelo, porque, vamos lá, por vezes, né, se pressupõe que o comportamento, a conduta é algo que tenha que vir, inclusive, de casa, né? É uma das grandes questões. Bom, se ele vai à escola, o papel da escola como um todo. Bom, a escola seria voltada ao ensino, porém, ela, ao longo das últimas décadas, assumiu outras funções. Né? Inclusive não, isso até, vamos lá, teve outras ocasiões que se ensinava moral e cívica nas escolas, né? Que já existia esse assunto comportamento, mas com outro nome, né? Mas de um tempo para cá, principalmente ali início dos anos 90 até 2005, 2006, 2007, a educação sempre foi voltada em ensino superior. Né? O aluno fazia o ensino médio e se falava qual vai ser o vestibular que tu vai cursar. O ensino técnico ele não entrava nesse sentido, né? Não era muito uma escolha, né? Não conseguiu. Tipo, né? Era uma convenção social praticamente, né? Hoje parece que... né? Tu precisava, né? A faculdade, né? O ensino superior em algum momento ele foi considerado quase que uma necessidade, quase como um ensino médio, né? E, na verdade, assim, a gente olha, né, pela entrega, muitas vezes, digamos assim, uma forma mais rasa de ensino em diversos locais, ou a própria questão da distância, né? Muitas vezes a distância depende muito da vontade do aluno, né? Porque o aluno consegue fazer... Bom, eu vou falar sério, eu me formei na PUC Direito em Porto Alegre, né? E sempre diz, cara, se formar em Direito é muito fácil. Porque tu dá uma estudadinha antes da prova, mas... sair pronto da faculdade é outra coisa, né? Porque o curso lá tu não precisa fazer grandes estudos ou passar horas como uma medicina ou a farmácia que eu fazia, que tu tinha que ficar não sei quanto tempo sentado em cima do livro. Mas então, isso é uma entrega efetiva? Né? Tu sai da faculdade com a entrega efetiva? Muitas vezes não. E o ensino médio, acho que o ensino técnico está ocupando muito bem esse espaço. Porque ele está conseguindo fazer com que o jovem logo consiga colocar a mão na massa, logo consiga ter um emprego e que seja muitas vezes para ele ver que ele não se identifica. Ele vai correr atrás de outra coisa. Mas na maioria das vezes ele dá uma possibilidade imediata de aprendizado e de resultado na questão de
de constituição de Exatamente. de Essa é capital, uma de necessidade, família, né? É uma necessidade que se vê, inclusive os próprios cursos, as próprias universidades têm reformulado metodologias devido a essa necessidade dos tempos atuais, de maior celeridade nos processos práticos, né? E no momento, o processo desenvolvido no Senai há bastante tempo, eu conheço porque, né, visito bastante o espaço lá. O fato é que o aprender fazendo tá no dia a dia, tá em cada uma das aulas. É leitura, análise com relação a algum aspecto teórico e logo em seguida prática. Esse daqui a pouco é um dos segredos justamente para tentarmos reduzir esse vácuo da mão de obra profissional, porque o mercado está dizendo precisa de celeridade nas formações, né? Os alunos, na própria pesquisa Rumo, feita aqui pelo Grupo A Hora, né, com parceria da Prefeitura, em parceria da CIO, patrocínio de diversas empresas aqui da nossa região, o fato que o Rumo mostrou isso também. Os alunos dizendo que querem aprender na prática. Que tipo de interferência esse aprender na prática tem para a vida profissional, Marcelo? Então, tu sabe da pesquisa Rumo, até isso é sempre uma meia-culpa que a gente deve olhar. O que os empresários estão dizendo e o que os alunos estão dizendo, né? E tentar ver onde a instituição se coloca aí dentro e qual é a mudança que tu tem que fazer muitas vezes. Uma correção na tua formação, porque imagina se tu tá te preocupando muito com a parte técnica, mas está deixando sair aquilo que foi muito apontado no Rumo ali da questão comportamental, comprometimento, responsabilidade, uma série de iniciativas, uma série de coisas que isso é tudo comportamental. E aí eu sempre digo, eu volto a dizer de novo, como eu fui professor, a gente perde uma oportunidade imensa muitas vezes no dia a dia de ter todos os insumos e os subsídios para serem trabalhados ao longo de uma aula. Muitas vezes quando tu tem um aluno tendo uma atitude, um comportamento, este é o momento do professor fazer uma inserção positiva ali e contextualizar isso com a formação mais ampla. Sempre digo, a gente não forma alguém para apertar um parafuso, tu forma alguém para a vida. E essa vida dele pode ser a vida que ele quiser, mas desde que ele saiba que tem responsabilidades e que tu tem... E isso eu vejo que pouco se trabalha. Daí tu tá focado em dar a tua aula, mas os alunos estão se matando lá atrás. Poxa, tu tem que parar aquela aula não pode continuar. Se eu estou numa oficina e lá não está se cumprindo atitudes de segurança, aquela aula não pode continuar. E estas atitudes, quando tu vai reforçando, cobrando, o aluno vai entendendo, opa, existem limites, né, de uma formação profissional que entra o comportamento. E é isso que muitas vezes é o grande diferencial. Interessante. Tu ter um bom aluno e tu ter um bom profissional, ele é munido disso tudo que a gente está falando, uma série de comportamentos. O aluno chega no horário, mas lá no Senai a gente cobra para ele chegar no horário. Se ele não chega no horário, a gente marca, a gente conversa com os pais. Mas isso talvez passa desapercebido numa escola tradicional, na forma normal. Então, eu acho que esse tipo de comportamento gera um aluno muito melhor preparado para tomar decisões e fazer escolhas, e tudo que a gente está falando aqui é de escolhas, né? É tu ter a oportunidade de escolher um universo profissional. Por quê? Porque, como diz o André, não basta só eu pensar que a universidade vai resolver os meus problemas, porque a universidade, muitas vezes, ela tem um certo tempo dela, ela tem o tempo de preparação do aluno e que leva o aluno um pouco mais adiante. Mas, neste momento anterior, eu sou, né, da opinião de que, ao longo do ensino fundamental, nós já temos que ter uma inserção bem positiva do mundo do trabalho, coisa que hoje a gente não tem tanto, e o projeto Trilhas da Inovação mostra que isso tem um impacto extremamente positivo. E ao longo do ensino médio, especialmente, né, eu sou a favor, né, de que tem que ter a formação técnica simultaneamente junto. E aí, quando eu digo formação técnica, pode ser automação, pode ser engenharia, pode ser nutricionista, pode ser técnico em enfermagem, pode ser um administrador, pode ser um logística, um técnico em contabilidade, ou seja, uma série de formações técnicas que preparam o aluno para quando ele chegar, dizer assim, pô, se eu já estou preparado, eu só vou me lapidar ou eu vou evoluir muitas vezes num curso superior. Reduzir o período de ociosidade também, né? Porque daí ele já é produtivo, ele já ganha, a gente já resolve o problema da mão de obra, ou seja, porque ele já está preparado. Se eu preciso de contadores, né, dentro da contabilidade, por que eu tenho que esperar o aluno chegar lá com 22 anos ele se formar, né, em todas as disciplinas, se ele fizer em 5 ou 6 anos lá o curso de contábeis? Pô, mas daí ele já está com 20 e poucos anos, né, para o mercado de trabalho, já estava esperando ele há muito tempo. Atletas de alto nível começam a surgir. Pois mas se ele já tivesse o curso técnico em contabilidade,
talvez eu pudesse, né? E isso foi se perdendo com o passar do tempo. Por isso, do nosso apagão de mão de obras tem muito a ver com a falta de formação técnica, né, ao longo do ensino médio. Então, ou seja, nós resolvemos uma série de problemas da sociedade, do mundo do trabalho, da necessidade de mão de obra, por intermédio disso aí. Então, o que a gente deveria de pensar? Chamar, né, os empresariados, o poder público, as instituições e ter uma combinação melhor sobre o que se precisa fazer nas várias instâncias e por que não reforçar um pouquinho mais essa formação de nível técnico para os alunos. E aí, claro, não é uma instituição só, não é só o Senai, existe toda uma série de instituições, os ESS estão muito presentes aqui no Vale do Taquari, a universidade e tudo mais, e que pudesse abranger, porque me dói realmente ver que uma série de alunos, por exemplo, principalmente do ensino público, não tem acesso a um curso técnico, mas ele deveria estar sendo fomentado para ele. O novo ensino médio quer preencher um pouco dessa lacuna, né? Pois é, mas a grande questão é, há muito mais dúvidas sobre a metodologia do que certezas. Nós vemos escolas muito bem estruturadas, algumas escolas muito bem estruturadas para conseguirem isso, e outras em locais mais afastados que não conseguem ter essa proximidade entre quais as áreas a seguir em determinado ambiente, né? Vamos pegar escolas rurais, por exemplo. Qual é o tipo de empresa? Por que não se institui nessas escolas, então, um ensino técnico voltado à agricultura, voltado à produção primária? Acho que nós temos um método, e pelos estudos, pela análise que eu faço disso, que ele realmente tenta responder muitas das perguntas, tenta preencher as lacunas desse ensino já voltado ao mundo do trabalho, a profissionalização, a preparação para o trabalho. Mas ao mesmo tempo ele não conversa com a realidade de algumas localidades, né? Então, por isso que o projeto Trilhas, né, nos mais diversos municípios que ele está rodando, está sendo aplicado, ele busca as vocações. Então, aquilo que o André falou logo no início, né, daquilo que foi ofertado, na verdade é apenas um esboço de possibilidades, mas a construção das possibilidades ela tem que ser muito de acordo com a realidade, né? Quando, né, tu falas ali, por exemplo, em relação ao mercado de trabalho, tu solucionaria esse problema do mercado de trabalho, tu preparando esses jovens, né, para que ao longo ali dos 17, 18 anos, eles estejam já prontos, preparados para o mundo do trabalho, mas isso hoje não faz. Só que muitas vezes tu pensa assim, mas a escola pública não tem essa condição. Está o exemplo do município aqui, de outros municípios. Muitas vezes tem uma série de parceiros. O município não precisa investir numa série de laboratórios, né? Porque nem tem condição. O problema do curso técnico é que ele normalmente é um curso muito caro, porque tu precisa de máquinas, de equipamentos, ferramental. A estrutura de um curso técnico é muito grande. Por isso que as escolas estaduais têm dificuldade de manter uma escola técnica também. Por quê? Vamos lá, nós vamos receber uma planta da indústria 4.0 que custa R$600 mil. Aí R$600 mil tu botar para dentro de uma escola estadual, de uma escola municipal, mas não aí que eu digo, muitas vezes tu soluciona isso aí com parcerias, né? Existe uma série de instituições que podem ser parceiro dos poderes públicos, né, para fazer isso aí. Vamos pegar aqui o projeto Trilhas em Fazenda Vila Nova, nós estamos articulando com a Câmara de Vereadores do município. Tanto é a importância que, então, as parcerias estão aí, as instituições estão aí. Eu sempre digo assim, eu fico, mais uma vez, né, triste quando nós falamos disso aí, a gente tem instituições aqui, né, escolas, ou seja, das mais diversas, com ociosidade manhã e tarde. Aquilo parado, uma estrutura muitas vezes maravilhosa e que não forma ninguém. Aí tu vai pensar assim, mas algo está errado. Deveria de ter uma parceria com os entes para que racionalizasse isso aí. Se está parado, se tem lá, vamos usar essa estrutura. Qual é o projeto que vai rodar ali? Puxa, tem tanta gente precisando de formação, tem um lugar ocioso lá, mas não há essa articulação. Entra tudo naquilo que eu falei. Não dá para sonhar sozinho, né? Tem que ter pessoas que sonhem junto. Perfeito. Vamos para o nosso próximo intervalo comercial. Estamos conversando sobre o Trilhas da Inovação e as propostas aí para aproximar o ensino técnico com a formação tradicional nas escolas. Já retornamos. Qualidade, economia e eficiência. Todos esses atributos estão reunidos nos projetos da MAC Serviços, com foco na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Possui equipe preparada, máquinas robustas e experiência de mais de 10 anos. Tudo isso garante tecnologia e conhecimento em obras bem feitas. MAC Serviços, a base da sua obra. Acesse macserviços.com e saiba mais.
No mês de julho, a Mobília Móveis preparou ofertas incríveis para você. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso, sem acréscimo e sem entrada. Estofado retrátil e reclinável, 2 metros de largura, 12 vezes de R$ 149,90. Conjunto base e colchão casal com molas, por 12 vezes de R$ 119,90. Produtos à pronta entrega e a qualidade que você já conhece. Venha nos visitar. Confira essas e outras promoções no site amobiliamóveis.com.br ou nas redes sociais. A Mobília Móveis, casa com o seu sonho. Grandes mudanças começam pequenas. Em um dia você está só tentando algo novo. No outro, seu hábito é capaz de transformar o mundo à sua volta. Comece com algo pequeno, mude um hábito, tente fazer o que você sabe de um jeito diferente. Deixar fluir faz parte da mudança e tá tudo bem em mudar. Afinal, mudar um hábito muda tudo. Unimed VTRP. Grandes mudanças começam pequenas. Pense, programa de ensino e educação. Muito bem, retornamos para o bloco final do Pense, o programa do ensino e da educação, um oferecimento do CRON, o Centro de Oncologia Viva Plenamente, e do Instituto Dale Carnegie. O apoio da Univates, a Universidade do Vale do Taquari, e também da Secretaria de Educação do Governo do Estado. Um bate-papo bom vai rápido, né, André? Já tá olhando, só falta ideias, 15, né? Quando vê, ideias muito boas com relação a um assunto tão importante que é educação e formação profissional. Uma coisa não pode estar tão separada de outra, né? A gente precisa ter um equilíbrio maior. E eu conversei na semana passada com o prefeito Marcelo Calmo e ele, olha, o resultado do Trilhas lá foi tão positivo, famílias vieram nos procurar, os alunos com interesse em continuar, e daí surge uma nova ideia, que é o Trilhas Mais, que é esses alunos que passaram pela primeira etapa do Trilhas, né, que tiveram essa iniciação nas 4 áreas vinculadas ali. Depois o Marcelo me ajuda a lembrar as 4 áreas. É robótica... eletrônica, indústria 4.0 e desenvolvimento de software. Isso, né? Aí. As 4 áreas que vai na indústria cultura, tecnologia da informação, indústria 4.0, algo que bem latente nos dias de hoje, em termos de necessidade. O Trilhas Mais surge como uma possibilidade de continuidade da formação. Em que estágio está isso? Qual é a ideia do governo municipal de Lajeado, André? O Trilhas foi quando a gente estava discutindo, né, a segunda edição, né, do Trilhas. Mas... Aquele que eu fiquei te incomodando no WhatsApp, me passa, é esse mesmo? Mas a gente estava ficando, e esses jovens que participaram, né, da primeira etapa, né, eles não vão ter uma continuidade, né, até o Marcelo nos provocava, nós não gostaríamos que tivesse, e aí a gente começou e tal, então daí vai ser o Trilhas 2 ou Trilhas, 2 vai ser a segunda edição, então é o Trilhas Mais. Mas ele não é para todos, né, ele não é não é o mesmo número de vagas que se tem para aqueles alunos que tiveram a primeira oportunidade. Porque aí sim já é um pouco mais o Marcelo pode falar com muito mais... ele é mais detalhado o ensino. O Marcelo, né? Pode falar depois ali do conteúdo, né? Mas ele é quase o dobro de horas, né, Marcelo? E ele não deixa de ser uma premiação também para aqueles jovens que se destacaram. Então, não adianta só o jovem querer fazer o Trilhas, né? Ele tem que ser... A busca, né, que a gente desenvolveu lá com o Senai, que são 20 jovens que vão ser pensados pelo sistema. Pro Trilhas Mais. Porque aqueles que os professores identificam que têm atitude, que têm comprometimento, que têm capacidade, né? Porque o município está fazendo, digamos assim, uma segunda qualificação, ou uma qualificação mais técnica, a gente pode dizer, né? O primeiro era um abre-olhos e essa é uma qualificação também no técnica. Fundamental. Daí ele vai estar no primeiro ano do ensino médio, né? Ele já vai ter saído, né? Porque ele participou no nono ano, ele já vai estar, mas isso é o olhar do município para que ele possa continuar. Mas que interessante. É uma premiação, porque ele já vai nem estar mais na rede municipal e mesmo assim ele, pelo seu esforço no primeiro Trilhas, ele vai poder continuar um módulo de... porque essa é uma ideia, daí a gente fala de ecossistema, né? Do ecossistema tá se alimentando. Porque dentro do próprio grupo do Promove, a ideia que a gente tem ainda não finalizou, né? Mas a ideia é que
empresas que se beneficiem dessa formação de mão de obra, ela faz o pagamento do valor que o município investiu, ela faz o depósito no Fundo Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação. Então, tu tem uma retroalimentação do sistema. Para a empresa, está pagando um valor muito baixo para 300 horas quase de formação, né, Marcelo? Então, é um custo muito barato, dada ainda a qualidade do ensino, né? Então, isso também serve para que nas turmas vindouras, né, que se sucederão, os jovens também se empenhem, porque, se eu me destacar, eu posso fazer o Trilhas Mais, né? Então, a nossa ideia agora, né, estava se finalizando, provavelmente a ideia é que em agosto, né, Marcelo, a gente consiga começar essa... Agora, mês que vem? Agosto, setembro... Já começa esse módulo subsequente ao Trilhas. Isso aí, que é como o André falou, na verdade, tu abriu, né, os olhos do aluno e aí tu tem uma necessidade mais premente, muitas vezes que é a área da formação na área de desenvolvimento de software, a área de tecnologia, tu leva os alunos ali, aqueles que se vocacionaram, que se identificaram, que mostraram já habilidades e boas atitudes. Eles escolhem entre uma das 4 áreas. Agora daí a oferta é para um específico em desenvolvimento de software, aí é preparar alguém voltado realmente para a área da de tecnologia da informação, desenvolvimento de software. Por quê? Porque casa com essa questão do ecossistema para se alimentar justamente de um profissional que está faltando, né? Então, o que é? É tu pegar e maximizar agora aquele tira-gosto que inicialmente foi e dar uma formação um pouco mais sólida, que ele já possa, inclusive, receber a oportunidade de um estágio dentro dessas empresas, né, que a gente já vem articulando também, para que as empresas já, ao longo do curso, ou logo na sequência, já busquem eles para fazer um estágio ao longo desta formação. Ele recebendo mais um valorzinho e ele recebendo o curso de graça e ainda, né, esse ponto positivo que o André falou é que as próprias empresas acabem também fomentando esse ciclo, né, porque também a gente tem que pensar assim, existe uma série de interessados nesses projetos, ou seja, sempre uma pessoa formada, ela serve a algum propósito para si e para a sociedade, e quando fala sociedade, empresa, né? A empresa que se beneficia de pessoas bem formadas. O poder público, claro, tem um interesse permanente nisso aí, mas também tem que ter a parceria da indústria ou da empresa para estar lá ajudando a fomentar, porque senão parece que um está fazendo, mas ele não tem uma conexão e aí não há uma articulação, a hélice parece não estar girando, né? Tem só uma pazinha da hélice funcionando e as outras não. Então, essa união de esforços, que já veio desde o início que eu falei, eu acho que é ela que dá o resultado, né? Que interessante. Uma proposta realmente inovadora nesse sentido. E eu acho que é só para complementar, Felipe, isso casa muito, né, com a própria questão um dos grandes motivos do município ter recebido, né, uma premiação, né, da Confederação Nacional da Indústria, né, como melhor ecossistema em desenvolvimento no país. Esse aqui é um exemplo concreto prático e cabal de uma ação que teve pensamento de sociedade, né, não só do município, não, né, da prefeitura, mas da universidade, da sociedade em geral, com as escolas. Sociedade civil organizada. Da associação comercial, do Senai, que faz parte desse sistema, né? Então, de todas as empresas que discutiram isso. Então, a gente fica feliz porque enxerga um resultado lá. Então, o Promove, né? Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, porque ele é um movimento. Ok, mas o movimento não entrega alguma coisa. Não, ele... Tudo que se fala são facilitações que se teve, que daqui a pouco, em alguns anos anteriores, não ia se conversar, né? Não ia conversar o Senai, não ia conversar não só com a prefeitura, ou com a CIO, ou as pessoas que fazem parte lá do grupo de tecnologia da informação do Promove, não iriam sentar, porque eles mesmos dizem que eles são concorrentes, inclusive na busca da mão de obra, né? E além dos serviços. Mas quando eles estão lá representando o Promove, eles estão buscando uma solução para o setor. Então, ali tu vê o envolvimento de ecossistema. Então, acho que vale também a gente fazer essa validação de um resultado do Promove. O interessante desses movimentos, né? Desculpa. O interessante desses movimentos, que por muito tempo a gente fala, né? Nós temos no nosso país planos de governo, né? Planos com data marcada. Eles duram aqueles 4 anos, eles duram um período... O Promove, ele tem um outro propósito, que é plano de município, né? Quando tu tem esse envolvimento de diferentes atores locais, diferentes forças da sociedade,
ele vai se transformar em algo, pelo menos é Sim. o que a gente espera, né? Que ele se transforme em algo orgânico, em algo que está dentro do contexto dessa comunidade, da sociedade. A sociedade exige, né? Tanto que, né, aqui a gente fala das últimas eleições, os 3 candidatos falaram em manutenção do Promove, né? Então não é mais uma questão de um partido, de um governante, não. É uma questão da cidade. A cidade abraçou, é um projeto legal para a cidade. Não tem mais a marca de ninguém, é de Lajeado. Até porque não está vinculado, né, só a uma pá, né, uma hélice, né, da tríplice ou quádrupla hélice, né, é do município. Então, o município, as pessoas, né, o cidadão se sente dono, se sente partícipe desse movimento, né. Então, acho que isso faz com que o movimento tenha a chance de ter continuidade, né? Legal. Marcelo, hoje então quase 140 alunos estão no Trilhas, todas as escolas municipais de Lajeado participando? Basicamente todas as escolas do município, a gente faz sempre uma força com os diretores das escolas para que o aluno não falte, para que o aluno seja persistente também nesse caminho, nessa jornada, né? Eu acho que isso é bastante importante também, porque muitas vezes a gente faz um esforço, mas depende também das outras partes, né? Então é uma coisa bem articulada, né? Eu sempre digo para funcionar. Para a gente ter, né, um belo de um jardim amanhã na frente com flores, né, a gente tem que semear hoje, né? Eu sempre digo, e muitas vezes a gente acha que a educação é para longo tempo, né? Daqui a 30 anos não dá. Não, para a gente erradicar o analfabetismo, a gente tem que começar em algum momento ou vice-versa, e a gente tem que fazer. Então, as ações que tu vai fazendo, elas dão resultados em tempos distintos, mas pode ser a curto prazo, realmente. Ações positivas já dão resultado a curto prazo. Uns dão a médio prazo, um pouco mais longo prazo, mas eu sempre digo assim, ó, ações como essa, né, e outras careceriam talvez, né, em várias instâncias, elas precisam começar. Elas precisam ter um começo. E a permanência aí, como vocês falaram, ela passa a ser do município, né? Ela tem que ser dominado pelo público, né? Pelo interesse público e nunca pelo interesse de A ou B ou C, né? Então, o projeto ele tem que atender a uma finalidade. E essa finalidade deve ser o da sociedade. De uma melhora da sociedade, de um crescimento das pessoas dentro da sociedade, para que a gente tenha sempre um equilíbrio, né, social. Eu sempre digo, né? Pessoas não podem estar desempregadas, mas pessoas têm que estar qualificadas para estarem empregadas. Então a gente tem que fazer as ações para que isso, senão a gente fica pensando, então, mas o que faz aquelas pessoas que estão desempregadas? O que faz aquele adolescente que não tem perspectiva? É porque nós não estamos dando, talvez, as oportunidades e as perspectivas que são necessárias. Eu acho que esse é o grande sentido e o grande segredo, por exemplo, de uma sociedade equilibrada, né, onde é que há prosperidade, como nós já somos aqui em Lajeado, mas, né, imagina que dá para fazer bastante, né? Muito legal. Bom, o Trilhas da Inovação, então, que foi instituído em 2020, continua em 2021, 2022, você já está certo também, André? Não tem como ser diferente, né? Não, claro que todo ano vai se fazer uma avaliação, né, dos resultados, enfim, né? Mas tenho certeza que, como a gente disse, né, o público, né, as pessoas já querem, inclusive, né, Marcelo, às vezes até mais jovens, né, mães ou pais de alunos mais jovens, o meu filho também pode participar. Não, ainda tem, né, tem que esperar um tempo, né. Vai chegar o oitavo, nono ano do fundamental, né? Nono ano do fundamental. Mas são coisas que, quando esses projetos, não tem nem que a gente pensar e modificar, né? Só incrementar e fortalecê-los. Quando a sociedade já está esperando aquilo acontecer, é porque aquilo já tem uma marca, né? Já tem. E aí, como diz o André, né? Seja a avaliação que for feita, ou com outras instituições também, ou seja, eu sempre digo, né? A sociedade está bem servida de parceiros aqui no município. E sempre digo, né? Sempre tem que ter vontade política. E quando eu falo vontade política, não é vontade do político, é vontade da sociedade, né? Dentro de um querer político das coisas, né? Interessante que isso também encontre eco na base, na sociedade, nas famílias, nas casas, para que se fale mais sobre isso e se dê mais perspectivas a esse jovem, para que ele consiga encontrar indiferente do bairro em que ele vive, da situação familiar, mas que ele saiba que tem um formato, tem um modelo que está posto e que pode ser uma grande oportunidade de transformação social. Muito bem. Agradecer, André Bicker, secretário
secretário de Desenvolvimento Econômico de Lajeado, muito obrigado, sempre uma satisfação conversar contigo a respeito desses assuntos que tá tão envolvido no Promove, no Trilhas, né, e que tem tudo a ver, ainda que o programa é de educação, a gente está falando em desenvolvimento econômico, mas muito mais do que isso, em desenvolvimento individual, em desenvolvimento dos jovens. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu fiquei devendo para o GR uma visita aí nos próximos dias para nós conversarmos sobre esse projeto que surgiu como legado do Rumo, que é o Fortalecendo Carreiras, é esse o nome, Fortalecendo Carreiras, esse é o objetivo, justamente. Ou seja, usar esse resultado do Promove, né, e fazer aquilo que eu falei, fazer já o uso dessa informação e a transformação daquilo que eu fiquei sabendo precisa, que esse assunto, inclusive, está virando referência no estado, né? Exatamente. Essa pesquisa Rumo foi levada ao conhecimento do nosso departamento regional, né, da Fiergs, para que sirva de exemplo também, né? Porque, como é que eu digo? Não adianta eu formar A e se precisa de B, né? Ou se precisa de A e B formado, né? Com as duas questões alinhadas. Então a gente tem que olhar para isso aí, né? Eu sempre digo, né? Não adianta fazer uma pesquisa e a gente não usar isso como subsídio para fazer mudanças. O conhecimento, né? Ele só tem sentido quando ele é colocado em prática. Senão né? É apenas dados, é apenas informações que a gente tem ali que de fato não é usado para nada. E o Senai é bastante ágil e sensível nessa questão aí. Parabéns aí. Muito bem. Eu que agradeço a atenção de vocês, essa conversa tão agradável, que passou tão rápido. Este foi o programa Pense, o programa do ensino e da educação. E agora eu passo a bola para o meu colega Rodrigo Vedói,